continuar, inclusive, falando sobre isso com o Leandro Rezende, presidente da Câmara de Vereadores do Rio. Disse que vai dar uma resposta rápida após a prisão do Jairinho, do doutor Jairinho, que é vereador. Inclusive, o Solidariedade já afastou o vereador do partido e agora há expectativa até que ele seja afastado do cargo como vereador. Não é isso, Leandro? Bom dia para você. Oi, Marcela, bom dia para você, bom dia para o Daniel. Um caso bárbaro aqui no Rio de Janeiro envolvendo o doutor Jairinho, que é um político muito conhecido e muito importante aqui na capital fluminense. Hoje pela manhã eu conversei com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Carlos Caiado, que é do Democratas, o mesmo partido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e ele me disse que o caso ali causou uma perplexidade grande nos vereadores e prometeu que a Câmara vai dar uma resposta rápida. O que ele me disse é de que é um caso que gera comoção em toda a sociedade, mas que gera também comoção nos vereadores. Afinal, me disse o Carlos Caiado, os vereadores também são seres humanos e estão profundamente consternados com toda essa história. O doutor Jairinho, para quem não é do Rio de Janeiro, não conhece, ele está no seu 5º mandato como vereador. Ele foi líder do governo Eduardo Paes em 2015, foi líder no governo do ex-prefeito Marcelo Crivella e é um político com tanto trânsito que ele chegou a ser cotado para ocupar uma das vagas no Tribunal de Contas do município a partir desse ano de 2021. O que vai acontecer daqui para frente, Marcela e Daniel? Hoje, o Conselho de Ética se reúne às 18 horas para traçar aí uma estratégia sobre qual vai ser essa resposta rápida a ser dada à sociedade. Vale lembrar, pela prisão, pelo fato dele estar preso, ele não está ainda formalmente afastado do seu mandato de vereador. O que acontece nesse momento é a suspensão do pagamento dos salários do doutor Jairinho enquanto ele estiver preso. Isso pode mudar, claro, se ele for solto por uma decisão numa audiência de custódia, por exemplo, ele pode automaticamente retomar o seu mandato de vereador. Só que a avaliação tanto do presidente da Câmara de Vereadores, o Carlos Caiado, tanto de outros vereadores com quem eu conversei, é de que é necessária uma resposta rápida, porque esse é um caso bárbaro, ele vai ter o direito de se defender perante os vereadores, mas a ideia é de que esse processo seja mais rápido do que outros casos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, que chegou a levar aí mais de um mês para que a Câmara tomasse uma decisão. Nesse caso, como está causando uma profunda comoção, a gente viu agora os detalhes dados pela Isabelle Salemi, os vereadores querem trazer uma resposta rápida, célere e que possa a gente chegar a uma conclusão logo sobre esse caso tão grave. Marcelo, Daniel. Até pelo menos que se esclareça de fato, mas as evidências são cada vez maiores, Inclusive, depois da morte do Henri, o próprio doutor Jairinho acionou o governo, o Cláudio Castro também movimentou ali os contatos que ele tem, até por ser um político, para agilizar o enterro do menino. Então, tem uma movimentação que também é vista como indícios de que ele teve uma movimentação pós a morte do menino, Uma movimentação suspeita, Marcela. E aí foi graças ao esforço do pai do Henri que o menino ele pôde passar ali pelo exame do Instituto Médico Legal, que efetivamente comprovou que ele foi agredido antes de ser morto. Porque logo depois da morte, o doutor Jairinho se movimentou, tentou acionar aí os contatos políticos dele. Como eu falei, é um político de 5º mandato, muito influente, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Ele tentou acelerar o enterro do menino Henri, justamente para evitar que fosse feito um exame no Instituto Médico Legal, um exame de corpo de delito, que efetivamente acabou descobrindo, de que ele não foi vítima de um mal súbito e que seria impossível ele ter caído de uma cama e sofrido, por exemplo, lesões no fígado. Então, o doutor Jairinho tentou usar esse poder de articulação política dele para acelerar o enterro do garoto. O governador Cláudio Castro foi procurado pelo vereador doutor Jairinho e ali disse que não tinha nada a ver com isso, deu uma resposta ali que certamente não foi a que mais agradou o vereador. A gente vai, claro, acompanhar essa investigação de muito perto, mas é uma investigação que soma vários dramas aqui do Rio de Janeiro, É um caso extremamente violento e que também envolve o poder político e uma certa convivência aí das autoridades com uma pessoa com esse perfil tão problemático que a gente está vendo sendo desvelado hoje pelas investigações. Marcela, Daniel.